Imagine por um instante que um demônio se aproximasse de você, não para te amaldiçoar, mas para sussurrar uma pergunta perturbadora. Esta vida, tal como você a vive agora, com todas as suas dores, rotinas, momentos brilhantes e fracassos sombrios, você aceitaria vivê-la outra vez, e mais outra, infinitamente, sem nada mudar? Essa não é uma metáfora qualquer. É o famoso pensamento do eterno retorno, proposto por Friedrich Nietzsche. Talvez a mais brutal provocação filosófica já lançada contra o nosso modo de viver. Não se trata de uma doutrina metafísica sobre reencarnação ou ciclos cósmicos. Para Nietzsche, o eterno retorno é um teste existencial. Uma pergunta que não busca consolo, mas clareza. E por que isso nos desestabiliza tanto? Porque se a resposta for não, se viver tudo de novo parecer um pesadelo, então talvez estejamos vivendo mal. Talvez estejamos desperdiçando a única coisa que temos, o agora. E isso dói, porque nos força a olhar sem filtros para o que fazemos todos os dias, as concessões, os silêncios, os vazios. Nos força a admitir que a vida que levamos pode não ser a vida que escolheríamos se tivéssemos que repeti-la eternamente. Nietzsche não está nos ameaçando com castigo. Está nos oferecendo um espelho. E esse espelho não mostra o rosto idealizado que queremos para o futuro. Mostra o que somos agora. Mostra o que toleramos, o que adiamos, o que aceitamos como se fosse normal. E nos pergunta, sem piedade, você suportaria isso para sempre? Se essa ideia te incomoda, ótimo, é porque ela está cumprindo o seu papel, te acordar. Porque talvez o primeiro passo para transformar a vida em algo digno de ser repetido seja encará-la sem anestesia. Se o eterno retorno é o teste, a vontade de potência é a resposta. Mas cuidado! Nietzsche não está falando de poder político, status ou domínio sobre os outros. A potência aqui é outra, é o impulso de tornar-se quem se é, de afirmar a vida em toda a sua complexidade, sem recorrer a consolos, ilusões ou falsos paraísos. A vontade de potência é a força criadora que nos convida a sair do automatismo, da passividade, da repetição inconsciente. É o que transforma o eu aguento no eu escolho. E isso muda tudo. Para Nietzsche, viver bem não é evitar a dor, mas dizer sim à vida mesmo com a dor. Abraçar o caos, as imperfeições, os momentos escuros, não como falhas a serem eliminadas, mas como parte da matéria-prima da existência. A vontade de potência é a capacidade de transformar sofrimento em força criativa. A grande questão não é evitar a dor, mas o que você faz com ela. Você se afunda nela? Ou a usa para se tornar mais lúcido, mais sensível, mais inteiro? Nesse sentido, a vida autêntica não é a vida perfeita, é a vida assumida. A vida em que você para de culpar os outros, as circunstâncias, a infância, o azar, o governo, e começa a se responsabilizar. A vida em que você se apropria dos próprios passos, mesmo dos passos errados. E isso, para Nietzsche, é o que nos torna verdadeiramente livres. Não a ausência de sofrimento, mas a capacidade de dar forma a ele, de criar sentido onde não há sentido dado, de viver de modo que se um demônio te dissesse, você vai viver tudo isso de novo, você pudesse olhar nos olhos dele e dizer, sim. Imagine por um instante que tudo que você viveu, absolutamente tudo, as suas vergonhas mais íntimas, os erros que você preferiria esquecer, os dias que você mal conseguiu sair da cama, os silêncios constrangedores, as palavras que você não disse, tudo isso será vivido de novo, não uma, mas infinitas vezes. Essa é a provocação brutal do eterno retorno. Não é metáfora suave, é um espelho feroz,
É Nietzsche pegando você pelo colarinho e perguntando: você tem coragem de chamar isso que você está vivendo agora de vida? O eterno retorno, então, pode parecer uma maldição, porque ele te obriga a encarar, sem anestesia, a qualidade da sua existência. Te obriga a perguntar: você suportaria reviver este exato momento, essa rotina, essas escolhas, essa forma de amar, de odiar, de calar? E essa pergunta não é apenas uma filosofia, é um critério, uma régua. Nietzsche nos obriga a medir a vida não pela intensidade do prazer, nem pela ausência de dor, mas pela dignidade da repetição. Aquilo que você faria novamente, mesmo sabendo da dor que traria, é aquilo que revela o que há de mais verdadeiro em você. E o mais assustador? A maioria de nós não suportaria essa repetição. A maioria de nós vive com o objetivo de passar o tempo ou chegar a algum lugar, mas raramente vive o agora como algo que mereceria ser vivido mais de uma vez. Vivemos esperando a sexta-feira, o próximo relacionamento, a próxima fase da vida, como se o presente fosse só um intervalo desconfortável. Mas o eterno retorno destrói essa ilusão. Ele diz: não existe depois. Tudo o que você faz agora ecoará eternamente. E é por isso que essa ideia é, ao mesmo tempo, uma maldição e uma bênção. Porque ela não permite fuga, mas oferece uma chance. A chance de despertar, de parar de empurrar a vida com a barriga, de construir uma existência que, mesmo com falhas, você teria orgulho de viver outra vez. Nietzsche não está propondo que você viva sem erro. Ele está propondo que você viva com presença, que você escolha com consciência, que você abrace a sua existência de tal forma que, mesmo diante da dor, você não desejaria trocar de vida, porque essa, com todas as suas falhas, é sua, inteira, e por isso, digna de ser vivida novamente. Quando confrontado com o eterno retorno, o impulso mais comum é a fuga, fingir que não ouviu, fazer piada, chamar de exagero, de devaneio filosófico. Mas, por baixo da ironia, há medo, porque esse conceito é um espelho que não perdoa. O eterno retorno expõe aquilo que passamos a vida tentando esconder, que a maioria das nossas escolhas são feitas no automático. Não porque realmente queremos, mas porque é o que esperam de nós. É confortável, é previsível, é aceitável. Nietzsche sabia disso. Sabia que a liberdade assusta, que a ideia de viver com intensidade plena é linda no discurso, mas paralisante na prática. Porque viver de modo que você repetisse tudo eternamente exige uma coisa que poucos têm: autenticidade radical. Exige que você pare de viver para os outros, que você abandone os papéis herdados, os caminhos seguros, que você faça o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique ser rejeitado, incompreendido, deixado de lado. E aí surgem as reações. Alguns negam o conceito, outros tentam anestesiar a dor que ele provoca com distrações, mais redes sociais, mais compromissos, mais consumo, mais barulho. Mas há também aqueles poucos que fazem algo diferente, que decidem transformar. Esses são os que entendem o eterno retorno como um convite, não a viver de maneira perfeita, mas a viver de maneira intencional. Eles sabem que não podem mudar o passado, mas podem fazer do agora algo que mereça ser revivido. Podem amar melhor, falar com mais verdade, escolher com mais coragem. E essa transformação não precisa ser grandiosa. Pode começar em pequenas decisões diárias: acordar com presença, trabalhar com integridade, cuidar de quem se ama, parar de fingir que está tudo bem quando não está. Deixar de viver como se a vida fosse um ensaio, porque se fosse, você realmente gostaria de subir nesse palco outra vez? Imagine que, ao fim deste dia, com tudo o que você fez, disse e sentiu, alguém se aproximasse e dissesse: você
Viverá exatamente isso, de novo, e depois outra vez, e depois mais uma, para sempre. Como você se sentiria? Essa é a pergunta brutal por trás do eterno retorno. E Nietzsche não a formulou para causar pânico. Ele a criou como um teste de autenticidade existencial. O que você está vivendo hoje vale a eternidade? Se a resposta for não, não se culpe. A maioria de nós vive sob camadas de anestesia, expectativas e repetições. Mas essa pergunta pode ser um ponto de virada, uma espécie de despertador filosófico. Nietzsche nos obriga a encarar a vida não como algo a ser suportado, mas como algo a ser escolhido. E escolhido com tanta intensidade que a repetição se tornaria uma honra, não um castigo. Ele acreditava que esse seria o maior indicador de que estamos, enfim, vivendo de verdade. Mas há um detalhe importante aqui. Não se trata de criar uma vida perfeita. O conceito não exige felicidade constante, sucesso ininterrupto ou ausência de dor. O eterno retorno não é sobre performance, é sobre presença. Você pode estar passando por luto, dor, crise e ainda assim dizer sim à sua vida. Não porque ela é leve, mas porque é verdadeira. Essa aceitação profunda, essa capacidade de olhar para o que se vive e reconhecer. Isso sou eu, com tudo o que tenho de belo e de quebrado. É o que transforma o eterno retorno de uma maldição imaginária em uma revolução interior. A pergunta não é mais, você quer viver isso tudo de novo? A pergunta vira, você vive de um jeito que mereça ser vivido de novo? E se a resposta ainda for não, então talvez seja hora de começar a construir uma vida que valha o retorno. Se o eterno retorno nos obriga a encarar a vida com olhos mais atentos, ele também revela algo ainda mais profundo: a radicalidade da responsabilidade. Nietzsche nos diz que não há um roteiro, não há um plano divino traçado para cada passo. Não há um destino previamente escrito para justificar cada dor. A liberdade que tanto desejamos, a de sermos donos do próprio caminho, vem acompanhada de um peso quase insuportável. Tudo depende de nós. É o oposto da zona de conforto. É o fim das desculpas. Se a vida vai se repetir infinitamente, então cada gesto importa, cada escolha é definitiva. Cada desvio tem consequências, e não dá mais para culpar os outros, a sorte, o tempo ou a sociedade. É por isso que o eterno retorno é um convite brutal à autenticidade. Porque só vivendo a partir de si mesmo, sem se esconder atrás de papéis sociais, sem trair a própria essência, é que essa repetição infinita se torna suportável e até desejável. A liberdade de Nietzsche não é libertinagem, é responsabilidade total. É a consciência de que estamos esculpindo o próprio destino, dia após dia, gesto após gesto. E nesse processo a pergunta central muda mais uma vez. Não é só, você suportaria viver isso tudo de novo? Você se responsabilizaria por viver isso tudo de novo? Essa é a diferença entre viver por impulso e viver com intenção. Entre existir por reflexo e existir com propósito. Nietzsche não quer nos punir com a ideia do eterno. Ele quer nos libertar da inércia. Ele quer nos fazer perceber que o presente não é descartável, que este momento, aqui e agora, é tão valioso que mereceria ser vivido uma segunda, terceira, milésima vez. E isso depende de você. Por mais cruel que pareça, Nietzsche não propõe o eterno retorno como castigo, mas como uma chance de transcendência, de elevação, de redenção, não no sentido religioso, mas no sentido mais humano e íntimo, dar sentido à própria vida por meio da repetição consciente. Quando ele nos pergunta, você viveria essa vida de novo, exatamente igual, infinitas vezes?
Ele não espera uma resposta imediata. Espera um abalo, uma ruptura interior, porque se a resposta for não, então algo precisa mudar. Você precisa mudar. Essa pergunta não é sobre o que já passou, é sobre o que você ainda pode transformar. E transformar exige coragem. Coragem de revisar as escolhas, de abandonar máscaras, de encarar o incômodo da verdade, de largar o conforto da superficialidade. É por isso que Nietzsche, no fundo, não está te condenando. Ele está te entregando o maior poder que um ser humano pode ter, o poder de reescrever a própria vida. Não há nada de místico aqui. Não é preciso acreditar em vidas passadas ou futuras. O que está em jogo é o agora. É o eterno retorno do instante presente. Ele volta e volta, toda vez que você age sem consciência, toda vez que repete um erro, toda vez que escolhe fugir de si mesmo. Mas ele também retorna, glorioso e possível, quando você escolhe se responsabilizar, quando decide amar com mais presença, trabalhar com mais propósito, viver com mais entrega. E então, o eterno retorno deixa de ser uma maldição e se torna um portal para a eternidade de quem vive com inteireza, não por muito tempo, mas de verdade. Se a vida que você vive hoje voltasse a se repetir eternamente, ela mereceria esse destino? Essa pergunta, que parece brutal, é uma das mais libertadoras que você pode fazer, porque ela quebra a ilusão de que o tempo sempre estará a seu favor. Ela arranca você do piloto automático e obriga a encarar o que talvez você tenha adiado por anos, a responsabilidade de existir com consciência. Nietzsche não está nos dizendo que o mundo é um castigo. Ele está dizendo que o mundo é um espelho e que esse espelho vai refletir para sempre tudo o que você faz, inclusive quando finge que não está fazendo nada. O eterno retorno é um chamado para parar de desperdiçar os dias com arrependimentos futuros, para parar de viver à espera de uma vida que nunca começa. É um grito filosófico que ecoa na alma. Ame o que você vive. Viva o que você ama. Ou mude. E mudar aqui não é jogar tudo fora. É começar com o pouco que você tem. Um gesto, uma decisão, um não dito na hora certa, uma verdade enfrentada no silêncio da madrugada. Você tem o poder de transformar essa vida em uma vida que valha ser vivida novamente. Mesmo que ninguém esteja assistindo, mesmo que nunca te aplaudam, porque o aplauso mais importante é o seu. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de que o tempo não espera. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que na sua vida você não gostaria de viver outra vez? E o que, mesmo que ninguém entenda, você viveria de novo? Se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada corajosa por uma vida mais consciente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, viver de verdade é a única eternidade que importa.